Boa noite aos amigos botonistas que acompanham o site da Federação Paulista. Hoje nós vamos fazer a nossa live. Estamos aqui com a nossa equipe da diretoria, Tom, nosso diretor de regras, Alencar, diretor das nossas regras internacionais, Vinícius Samossi, nosso vice-presidente, Marcos Braga, nosso diretor de Dadinho, e o nosso presidente José Fará. A Federação Paulista hoje agradece a todos que estão assistindo essa live, e nós vamos aqui tentar passar nesse período aí o que temos um novo nosso site que nós vamos inaugurar, já está no ar. Quem quiser assistir pode acompanhar lá, o novo site da Federação já está no ar com novidades. Agora eu deixo aqui a palavra para o Alencar se apresentar aí. Boa noite, Alencar, tudo bem? Boa noite, pessoal. Estou aqui com o microfone ok, eu pensei que tivesse desligado. Boa noite, pessoal. Sou atleta do Corinthians, como a maioria do pessoal já sabe, mas quem não é do estado de São Paulo pode estar me conhecendo agora. E estamos aqui para falar sobre as regras internacionais, Subútil, Chapas e Sector Ball. É isso. Obrigado, Alencar. Marcos Braga, nosso diretor de Dadinho, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite de terça-feira. É isso, pessoal. Eu sou o diretor técnico aqui do Dadinho de São Paulo, né? À frente aí nos últimos 2 anos e meio, beleza? Então depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa modalidade que vem crescendo bastante aí no Brasil. Obrigadão, Marquinhos. Everton Armani, Tom, conhecido no Brasil inteiro, como vai? Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos ver se a gente consegue voltar a jogar botão esse ano. Daqui a pouco a gente vai tentar desenrolar umas novidades aí. Beleza? Um abraço a todos aí. Tamo junto. Valeu, Tom. Muito obrigado. Passar um pouquinho a palavra aí, essa apresentação do nosso vice-presidente, Vinícius. Boa noite, como vai? Peraí, só um pouquinho, Vinícius. Só um minuto. Desculpa, vamos lá, Vinícius. Boa noite, Cléo, Tom, Marcos, Alencar e presidente Fará. Bom falar com vocês aí. O Fará que já fez umas 800 milhões de lives, né? Hoje vai fazer mais uma. E agora para falar para a Federação Paulista, que é onde ele dirige, e com novidades. Acho que essa novidade aí do site é algo muito legal para a gente poder se comunicar aí com quem quer conhecer o esporte. Enfim, teremos um site aí para falar com quem quer conhecer o futebol de mesa. Obrigado mais uma vez, Vinícius. E agora a apresentação ao nosso presidente, José Fará. Boa noite, Fará. Boa noite, amigos. Boa noite, meninos. Boa noite, Cléo, Everton, Alencar, Vinícius, Marquinhos, todos muito bem-vindos. Vocês são muito importantes para a federação. Lamento a ausência do Elvio, que é o diretor financeiro, do Tele, que é o nosso diretor administrativo, e do Vinícius, que é nosso assessor, Vinícius de Simone, que é o assessor para as regras do 12 Toques, principalmente. Nós estamos lançando hoje o site novo, já está no ar, vocês podem acessá-lo. As correções nós faremos com o tempo, existem algumas, já acharam alguns probleminhas, mas nós vamos corrigir. Foi tudo feito com muito carinho, com muito esmero, para que vocês possam ter informação num local determinado, porque o Facebook é muito legal, mas a informação passa correndo e você não consegue consultar depois de um certo tempo, aonde nós teremos no nosso site da Federação. Vocês lá no site da Federação têm acesso a todas as redes sociais, o Instagram, Facebook e o nosso Twitter. Todos estão lá. Nosso canal no YouTube foi reativado. Quem quiser postar imagens lá, basta nos mandar, que o Cléo vai ficar responsável para subir as imagens lá. Todo mundo vai poder postar o que quiser. Aliás, nós queremos popular o nosso canal, porque é muito importante para a federação. O canal é nosso, é para nós usarmos, por favor. Todos que quiserem postar, por favor, entrem em contato conosco para que nós possamos colocar as coisas lá, no seu devido lugar. Vocês têm ali em cima os clubes,
onde vocês podem acessar todos os clubes com as suas salas. Infelizmente, o Bilac ainda não me enviou a sala, mas todos os outros já estão com suas salas determinadas. Aí nós temos um menu. Esse menu tem tudo que vocês quiserem consultar dentro da federação. O Cléo está tentando mostrar, mas já está conseguindo. Demora um pouco, é um pouco complicado. Cléo, clica em uma sala aí, por exemplo, qualquer uma, por gentileza. Escolha uma sala qualquer e clica, que ela vai abrir a sala, vai mostrar a foto da sala, as dimensões. O Vinícius, que foi um dos primeiros a nos enviar, ele diz o dia que foi inaugurado, etc, etc. Os dados que vocês quiserem que inclua, por favor, enviem no e-mail para mim, que eu farei as inclusões do que for necessário. Todos os erros que vocês encontrarem, nós vamos corrigir. Peço desculpas já antecipadamente, mas hoje nós temos um site viável, um site muito interessante, está muito bem feitinho. Eu quero agradecer o Glenn. O Glenn é uma pessoa que todo mundo conhece, é o Pezão, joga botão há muitos anos conosco. Temos as galerias dos campeões, todas as galerias de todas as modalidades jogadas em São Paulo. Isso é importantíssimo. Vocês vão ver as matérias que aconteceram. Infelizmente, com esse momento que nós passamos, há uma dificuldade muito grande no futebol de mesa, e ele não parou, ele virou uma loucura nas redes sociais. O que tem de gente fazendo time de tampinha, o que tem de gente fazendo time por aí afora, leilões, de tudo, um pouco de tudo. A nossa intenção é informar o paulista e o Brasil. Lá todos os campeões de todos os tempos, em tudo que vocês quiserem olhar, tem informações. São informações de pesquisa de muito tempo, mas vocês poderão ter as informações que necessitarem. Em breve teremos as súmulas. As antigas nós não vamos colocar, demanda muito tempo e trabalho. Nós iremos colocar as daqui para frente, todas serão postadas, todas as imagens que nos enviarem serão postadas. Temos imagens antigas, imagens bonitas, um pouco da história do futebol de mesa, que vocês podem confirmar lá. A Federação Paulista, quando ela foi reconhecida em Brasília, vocês poderão verificar os documentos, todos estão postados. Enfim, a ideia é dar a vocês a informação necessária. Todo mundo que quiser buscar alguma coisa vai encontrar ali alguma informação. Falta muita coisa nós não recebemos, iremos receber na época correta, no tempo possível, e muito obrigado pela paciência de vocês. A gente faz um trabalho com muito carinho e espera que vocês gostem. É isso, de verdade. Voltando agora ao futebol de mesa, eu quero informá-los que nós não temos data para retorno. Nós só poderemos, daqui a pouco todos vão falar com calma, nós só retornaremos quando houver autorização e condições. Hoje, nós não temos condições. Não é por causa de São Paulo, é por causa do estado de São Paulo. Muitas cidades estão entrando em bandeira vermelha de volta. Infelizmente, muitas vidas estão sendo perdidas. Graças a Deus, no futebol de mesa, tivemos algumas perdas, porém, em São Paulo, que eu saiba, que eu tenho informação, graças a Deus, ainda não, espero que ninguém venha a falecer. Nós todos somos idosos, a maioria de nós é idoso, a maioria tem minha idade de 50 anos para frente, então a gente tem que tomar todas as precauções. Nós estamos preocupados com você, com o botonista. Tudo será feito no tempo devido. Nada será feito sem consulta aos clubes. Nada será feito sem consulta aos diretores de cada área da federação. Os diretores estão atentos a tudo que acontece. Todos eles estão sempre em contato comigo. A federação tem uma diretoria atuante, coisa que há muitos anos eu não poderia falar, e eu já estou há algum tempo na federação. Hoje eu tenho gente interessada. Quero agradecer o Marcos pelo que ele faz pelo Dadinho. Quero agradecer ao Alencar, que está fazendo um ótimo trabalho, iniciante ainda. Ele mal teve tempo, ele fez um campeonato, teve que parar tudo, mas ele está aí cheio de boa vontade, cheio de querer fazer.
O Tom, eu não preciso falar para o Brasil inteiro, porque o Tom é o Tom. O Tom é o cara que ele faz as coisas sem precisar fazer, às vezes. Mas eu amo o Tom de paixão, ele está aprendendo muito, é um cara que está seguindo um ótimo caminho. O Vinícius aí, preciso dizer, é o nosso jornalista. O Vinícius é um jornalista, para quem não sabe, e tem nos ajudado muito em textos, em matérias. E o Cléo, que vai ser o responsável por subir as matérias para o nosso site. Eu vou abrir a palavra agora para o Cléo, para ele definir aí quem vai falar. Agradeço antecipadamente. Muito obrigado por vocês nos ajudarem a fazer o futebol de mesa em São Paulo. É muito importante a colaboração de todos. Muito obrigado. Fala, Cléo. Fará, só ratificando do site, o nosso site ele é integrado com o Facebook, com o YouTube, com o Twitter e o Instagram. Nossas redes sociais estão todas ativas. Então, a partir do momento que vocês mandarem a matéria para a gente, nós vamos poder transmitir e replicar para todas as nossas plataformas sociais. Nesse tempo de pandemia que a gente viu, graças a Deus aí, todos bens, eu só quero fazer aqui um adendo e parabenizar pelo menos 2, 3 atletas que eu vi. Um deles é o Baby, o outro é o Farinha, pela atitude que teve com o Dili. Sensacional a rifa, o recolhimento de dinheiro, a vaquinha online que vocês fizeram. Cara, o futebol de mesa é isso, é integração, é amizade, acima de tudo, o respeito pelo próximo. E, cara, sensacional. Vamos lá, o site está no ar, podem acessar. Perguntas durante nossa live, por favor, deixem no Facebook, nós vamos estar lendo, nós vamos estar respondendo. Nós não esquecemos, nós estamos olhando atentamente tudo o que está acontecendo lá. Se tiver dúvida, manda um WhatsApp para nós, o Fará está aí online, todo mundo tem o número de todos aqui. E assim, bem-vindo a todos novamente, nosso site está no ar. Vou deixar um pouquinho para o Marcos, que ele está fazendo um trabalho aí esse ano do Dadinho. Tivemos uma etapa ou duas, se não me engano. O Dadinho cresceu absurdamente aí nos últimos anos. Nós tínhamos há 3 anos atrás 10, 12 jogadores. Hoje nós estamos aí com mais de 50, pelo ver aí pelo ranking do ano passado. Marcos, boa noite. Palavras suas. Marquinhos, só um minutinho só. Estão me perguntando se tem espaço para o botonista que não é filiado. Existe sim. Há um local onde você pode consultar como você se filia e como você se informa. Obrigado, Cléo. Continue, por favor, Marquinhos. Obrigado. Fala, pessoal. Boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Braga, né, conhecido como Willow. Não é meu sobrenome, é meu apelido de moleque, né, dado na época que eu jogava botão lá no Rio de Janeiro. Né, como vocês podem perceber, talvez até pelo sotaque, eu sou do Rio, eu fiquei muito tempo parado, né, eu joguei de 99 até por volta aí de 2004, 2005, fiquei parado e voltei em 2016 a convite, né, do meu mentor da época era da Pracinha, lá no Grajaú, no Rio de Janeiro, e em 2016 já era técnico do Fluminense. E aí eu voltei a jogar. Só que eu já tinha noção que vinha para São Paulo, então ali eu já botei na cabeça que tinha que alavancar o Dadinho em São Paulo. Não sabia como. E o meu primeiro contato praticamente foi com o Fará. Sabia que o Fará comandava aqui, né, a federação, entrei em contato com ele fez um convite, né, para a gente conversar, e logo de cara o Cincoto, que é o presidente do Cisplatina, né, já abriu as portas no clube. Então, desde então, a gente, né, a partir da minha pessoa, do Fará, etc., a gente tentou organizar, a primeira coisa, um calendário. Né, o ideal era ter um calendário. E aí, com um calendário montado, né, ter etapas, porque quando eu cheguei em 2017 só havia um torneio anual, né, inclusive eu estive até presente em 2017, se eu não me engano foi em 2017. E em 2018 a gente já começou a estipular, né, mais etapas e o campeonato de equipes, que eu acho que foi fundamental. Inclusive eu particularmente gosto muito de jogar o equipes. Prefiro jogar um torneio em equipes, em parceria com os demais, do que individualmente. E essa questão do equipes, né, faz com que tenha, no nosso caso, um mínimo de 4 atletas por clube, então alavanca, né, dentro dos clubes, trazer, talvez o cara tem 3 ali querendo jogar, aí chama um, aí o cara vê que é bacana, aí chama outro, aí tem 5, aí daqui a pouco tem 6,
né? Então, nesses últimos 3 anos, né, basicamente, de 2017 para cá, vou botar 2018, né, quando a gente implementou o calendário, tivemos aí uma saída de aproximadamente saímos de 12 atletas para hoje. No individual, a gente tem aproximadamente 40 e poucos atletas, 40 atletas, vou arredondar, tá? É um pouquinho a mais, um a menos, incluindo hoje até uma série ouro e uma série prata, que foi iniciada esse ano, mas infelizmente por conta da pandemia a gente teve que paralisar, né? E no equipes até um volume maior de atletas jogando. Então é isso, assim, realmente um trabalho que vem crescendo, é claro, né, tem determinadas ações que a gente pode fazer, né, para melhorar, e pretendo fazer com que mais clubes, principalmente aqui da capital, consigam jogar futuramente a modalidade. E o próximo caminho é ir para o interior. Né? Nas últimas 2 semanas, eu e o Tom, a gente tem trocado algumas ideias, inclusive com outros atletas do interior, para alavancar uma participação mais dos atletas do interior. Seja agora no final do ano, acho que bem difícil, mas com certeza para 2021. Marquinhos, mas só uma observação. Para o equipe do ano passado, que nós tínhamos 4 ou 5, hoje nós temos 9 equipes participando. Parabéns, sensacional pela sua atitude de alavancar o nosso futebol de mesa, Dadinho. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, porque é uma regra do Rio de Janeiro, mas o pessoal do Rio gosta de jogar, mas aqui em São Paulo, a gente tem alguns grupos já muito antigos e que elevou. E assim, eu vejo hoje que o futebol de mesa, Dadinho, tem muito mais potencial para crescer, e eu sei que você está trabalhando aí com o Tom, Jaboticabal, o pessoal joga, eu sei que é difícil para eles virem, devem estar assistindo a gente lá, um abraço a todos eles lá, pro Mene, para a galera toda. Como é que vai ser feito esse trabalho? Qual é a ideia, mais ou menos, inicial desse trabalho para o pessoal do interior poder participar do Dadinho? Então, a primeira coisa, né, a gente tem um grupo maior, obviamente, aqui no capital, litoral. A primeira medida que eu tentei fazer para esse ano, que era até uma necessidade, talvez, de muitos atletas, é ter uma divisão série ouro e série prata. Eu não sei se esse modelo vai continuar exatamente da forma que a gente aplicou nesse ano, porque eu prefiro que todos estejam juntos no mesmo ambiente. Então, talvez prosseguindo ali para uma série prata dentro da competição. Mas como é que seria no interior? A ideia é, nas mesmas datas que a gente tem os individuais nessa capital litoral, é ter individuais no interior. Você ter competidores do interior jogando lá paralelamente. E criar uma proporcionalidade aí de atletas, né, que cheguem a uma etapa final. Óbvio, em algum momento do ano a gente vai ter que juntar essa galera. E, sei lá, hipoteticamente, vamos supor que as finais do individual sejam 10 atletas. 6 são desse grupo ranking capital litoral e 4, 3, sei lá, tantos que forem do interior. E aí fazer essa final integrada, né? Mas tendo um ritmo. A ideia é ter ritmo. É fazer com que joguem ao longo do ano. Não adianta botar o cara para jogar uma vez no ano, porque primeiro que não vai ter evolução técnica, segundo que é aquela, né, a vontade de ganhar ou a vontade de jogar a modalidade vai se perdendo ao longo do ano. Então a ideia é criar um calendário paralelo ao nosso aqui da capital litoral com o pessoal do interior. E equipes, aí isso aí já é um pouco mais para frente, é um outro degrau. Cada momento a gente vai almejando novos objetivos. Tá certo, então. Legal, Marquinhos, pelas ideias. Eu sei que o Fará e o Vinícius têm acompanhado de perto isso, têm levado adiante, sabem que cresce. O Meninos, tem gente que está jogando lá dentro, às vezes vem participar. O São Paulo entrou esse ano, já tem time de Dadinho, outras equipes. E a gente está participando aí e acompanhando a evolução. Fará, Vinícius, qualquer outro dos nossos convidados que tenham explanar sobre o Dadinho, fica à vontade aí. A gente tem aí um tempinho do Dadinho, o Dadinho, franca evolução em São Paulo. Inclusive, ano passado, né, Marquinhos? São Paulo mandou 3 equipes para o brasileiro, 2 delas não fizeram feio no brasileiro. Eu estou errado.
Não, então, foi muito bom. Primeira vez que nós tivemos 3 equipes de São Paulo no Brasileiro de Equipes de Dadinho, que foi no Rio de Janeiro, né, no Tijuca Tênis Clube. Tivemos o Cisplatina, né? Inclusive nós dois estivemos lá, honrando a camisa do Cisplatina, junto com o Zanella, Picolino, né, e o Vinícius. Tivemos a equipe do Maria Zélia, né? Muradian estava lá, o Guerreiro Muradian, a velha guarda da federação, né, junto com os demais atletas do Maria, e a Portuguesa, né, que, se eu não me engano, foi campeã da Série B, ou foi vice-campeã, agora me falha a memória, mas foi uma importantíssima colocação, né? Nós aqui do CISPA conseguimos a vice-colocação da Série C, então também foi importante, porque assim, vice da Série C, mas galera, a gente enfrentou o pessoal do Rio que joga todo final de semana dadinho, entendeu? A galera é tão viciada quanto da Série B e da Série A. A Portuguesa e a Série A é a nata campeã da Série B. O pessoal da A são os clubes top. Então a gente já sabe, né, dentro do planejamento, que a gente ia para uma Série B ou uma Série C, buscava, né, almejar. E, então, assim, foi bastante importante. Um outro marco, né, que, apesar desse ano para a gente ter sido paralisado, parece que já faz 10 meses, né, mas na verdade tem só 4 meses, 3 meses e meio que a pandemia nos bloqueou aqui de alguma maneira, mas a gente conseguiu 3, né, competições de dadinho. Primeiro foi um equipes que, foi muito bacana, a gente tentou criar um modelo para todos estarem no mesmo ambiente, sem gerar custos para a federação, né, de deslocamento de mesa. E aí esse torneio foi no Maria Zélia, a gente alocou ali horários de jogos em uma data contra outras 2 equipes, então são 8 jogos no total, todos se reuniram. Depois a gente teve o torneio Rio-São Paulo no início de fevereiro, que esse também foi um marco, foi até muito bom para mim em termos de administrar um campeonato, apesar de estar jogando, estava também ajudando na administração, montei o campeonato junto com o Renato Oliveira lá do Rio de Janeiro, nossa parceria entre a federação daqui e lá do Rio de Janeiro. Então foi muito bacana, 56 atletas no salão do Cisplatina, né, a gente conseguiu colocar perfeitamente as mesas lá, né, o pessoal... Eu não me lembro se a gente colocou 5 ou 7 atletas entre os 16 do Rio-São Paulo. Quer dizer, veio muito atleta top, e a gente colocar a quantidade de atletas de São Paulo, acho que também foi uma grande evolução. Sim, o pessoal, obviamente, do Rio não esperava, né, encontrar talvez algumas dificuldades que foram encontradas. Muito por não conhecer aqui a maneira de jogar de determinados atletas, mas conseguimos almejar e conseguimos colocar aí alguns atletas nas finais da Ouro. Exemplo, Rodrigo Pedreira, eu também consegui e tal, Jefferson, entre outros. Então, o Rio-São Paulo foi bem marcante. E, por último, em março, foi exatamente uma semana antes de começar o isolamento. A gente nem estava imaginando que ia tomar essa proporção gigantesca, mas a gente teve a primeira etapa individual, que foi em Santos, que o Muradian ganhou. Então, assim, conseguimos iniciar o ano, né, buscando aumentar e ampliar o número de atletas, mas nesse momento a gente teve aí a paralisação. Tá certo, Marquinhos. A gente vai conseguir, a gente vai falando aí conforme essa nossa live, vamos expondo o que está acontecendo. Legal a participação. Pessoal que tiver interesse de jogar dadinho, que não tem no seu clube, Marcos está à disposição, fará, qualquer diretor está à disposição para instruir, para levar, participar aí. E a gente tem outras modalidades aí também crescendo, uma delas é as regras internacionais. O Alencar teve o prazer e, ao mesmo tempo, acho que é o desprazer de fazer a última competição antes da pandemia, né, Alencar? Você foi até São José do Rio Preto fazer uma competição que envolve mais de uma modalidade, as regras internacionais, e está crescendo, tem novos atletas se federando, novos clubes, inclusive, que entraram para disputar chapas de regra internacional e acabaram jogando dadinho, tem gente já jogando 12 toques, legal isso. Boa noite, Alencar, traz aí todo o espaço seu aí da regra internacional para nós, por favor. Então, boa noite, pessoal. No caso, a competição feita lá em São José do Rio Preto é a primeira competição feita numa cidade do interior do Brasil.
que antes, no sector, as competições principais sempre eram Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde a maior concentração de jogadores da modalidade. E essa foi a primeira competição no interior do Brasil. O Aranha, Marcelo Matos, que é um entusiasta da regra, já jogou, é um dos entusiastas do futebol de mesa, na verdade, já jogou todos os campeonatos brasileiros, né? O Aranha é o único cara que jogou Isso. todos os brasileiros de todas as modalidades. Eu não me No lembro mesmo o ano. ano. No mesmo ano. Salve Isso. o Aranha, grande atleta, ator, jornalista. Um abraço para ele. 2017. Professor. 2017, né? Isso mesmo, grande Aranha. Entusiasta aí de... Ele é o braço direito aqui no Sector Ball. Essa competição já tinha sido agendada pelo Bateis, que era o antigo diretor de regras internacionais. Ele conduziu esse trabalho até o ano passado. Esse ano a gente começou um novo trabalho. Eu pretendo ir a cada clube, demonstrar como como são essas três modalidades. Nós temos uma janela de experiência ou uma oportunidade grande com essas regras internacionais. Justamente pelo fato de serem internacionais, nós temos competições fora do Brasil. Então eu vejo muito atleta de São Paulo, muito botonista de São Paulo procurar jogar um torneio sul-americano, e essas regras, elas são uma janela para que você possa disputar o sul-americano, que vai ser em Valparaíso, a Copa do Mundo, que vai ser a Copa do Mundo de Sector Ball, por exemplo, em 12 toques, que vai ser em Buenos Aires. São atividades que têm um nicho, uma janela, é um nicho que a gente precisa explorar melhor. Os clubes precisam se tornar, os clubes de futebol precisam ter mais modalidades, justamente para participar mais de competições no Brasil e também no mundo. No caso assim, vou dividir as três aqui. O Sector Ball, ela é uma modalidade que guarda semelhanças com a modalidade de um toque. É uma modalidade antiga já. Aqui em São Paulo, nós começamos a travar conhecimento com ela em 2007. Vários atletas aqui já competiram em competições internacionais. Nós temos o pessoal que está no São Paulo, acho que o Christian e o Xandinho, que já jogaram Sector Ball, tem gente no Palmeiras, eu mesmo já comecei no Corinthians, a gente vai construir lá no Corinthians, a gente tinha até já planejado construir uma mesa de cada modalidade, nós temos 2 mesas de Subut, por exemplo. Eu vejo nisso, assim, eu quero levar para o interior. O Bilac já está lá, já tem as suas mesas. Eu pretendo verificar a possibilidade também de ter atividade na Baixada Santista. Então, no caso do sector, eu acho que é uma modalidade que está mais presente no universo dos paulistas. A outra modalidade que a gente tem também uma inserção já também antiga é o subútil. Também começou no início da década de 2010, com Maria Zélia, com o Bateis evoluiu, foi passando para a Botucatuense, fundou um clube, o Torinho, hoje é o Dalmácia, que também já está diversificando nas outras regras. O subútil eu considero como a modalidade do futebol de mesa mais semelhante ao futebol, ao futebol associação, né, como a gente chama. É o mais dinâmico, em que os dois jogadores atuam ao mesmo tempo. É o que tem regras semelhantes demais ao futebol de campo. E, por exemplo, é preciso até um certo preparo físico para você jogar. É por isso que, na maioria dos campeonatos, você tem grupos com 3 pessoas, porque o jogo demora meia hora e você anda na mesa por muito tempo. Então, é uma atividade que requer um pouco até de preparo físico.
Inclusive, tem um pessoal do Rio de Janeiro, um rapaz que joga no Campo Grande, o Paulão, ele é preparador físico, e ele estava conversando com a gente nesses grupos de subúrbio que eu participo, e falando que para você jogar futebol de mesa, não importa a modalidade, você precisa ter um preparo físico, até um aquecimento. Isso é interessante, é uma coisa que a gente nunca pensou antes. A modalidade mais nova é a modalidade que veio da Espanha. É uma modalidade antiga na Espanha, que tem muita penetração na Espanha, na Península Ibérica, né, em Portugal e Espanha. Tem alguns países na Europa Central e Oriental que jogam também, no caso Polônia e Alemanha, uma regra um pouco diferente. E essa modalidade, chapas, é uma das que eu considero mais fáceis de introduzir, porque o material de jogo é extremamente barato. E o que é o chapas? É uma tampinha de garrafa em que você coloca uma cartolina com o número e o escudo do time que você quiser, você faz a decoração que você quiser, você usa um tapete, um carpete canelado, um campo, e o custo disso é ínfimo. Você pode construir seu time num bar, enquanto você toma o seu refrigerante ou a sua cerveja, você pode pegar lá 10 tampinhas e você já pode considerar que você tem um time, né? Basta você decorar. E é muito barato. Com R$16 você compra, R$16, R$20 você compra o carpete canelado para fazer o campo. Eu acho que isso estimula as crianças, por exemplo, a entrar no futebol de mesa, porque é muito barato, você não tem que gastar R$300 a R$400 num time. E nas competições dessas modalidades, este ano, a única que a gente realizou foi justamente a do Sector Ball. A gente planejava fazer o Campeonato Brasileiro de chapas e subúrbio em abril, no Dalmácia, e em julho a gente faria o campeonato de Sector Ball, Campeonato Brasileiro de Sector Ball. Essas competições, elas foram passadas para o ano de 2021, serão realizadas ou provavelmente no mesmo mês, a gente ainda vai definir o calendário, né? E a gente pretende fazer com que os clubes paulistas trabalhem muito para ter vários representantes nessas modalidades. Só finalizando... Vamos lá, Alencar. Vamos lá, Alencar. Vamos só finalizando... O Tom tá dormindo já. Só finalizando, se houver torneio nesse ano ainda, de alguma modalidade, a gente procura fazer o mais tardiamente possível para que essa situação não provoque algum problema tanto para clubes quanto para jogadores. Isso é, Alencar, das competições, isso aí é um assunto que a Federação Paulista, o Fará está aí, a gente vai discutir em breve. Acima de tudo, o Fará, no início da apresentação dele, deixou bem claro, é a saúde dos nossos atletas, dos nossos federados, das pessoas que gostam e amam jogar o futebol de mesa. A gente, nesse exato momento, tem que se preocupar se a gente não está realizando competição, não é porque a gente queira, tem aí uma pandemia no mundo, as pessoas, a gente tem muitos idosos que jogam, aposentados, senhores de idade, e a gente tem que colocar, acima de tudo, a saúde dessas pessoas no foco. Não adianta eu querer voltar, você querer voltar, e as pessoas querem voltar. Não pode. Isso daí, infelizmente, acima de tudo, a Federação Paulista quer preservar os seus atletas. Não adianta um ou dois falar, mas você tem que ter competição. Pessoal, não adianta. Nós temos uma pandemia vivendo, as regras internacionais, como o Dadinho, como o 12 Toque e outras regras, elas vão voltar com o tempo. A federação está trabalhando nisso, o Fará está trabalhando nisso. A gente não pode colocar uma data para ninguém, porque a gente não sabe, conforme já tem se noticiado, por exemplo, Botucatu, Bauru, Ribeirão Preto, algumas cidades, aí o Tom sabe perfeitamente, que é um cara que vive no interior, elas regrediram da fase laranja para a fase vermelha, o litoral progrediu da fase laranja para amarela,
mas não pode. Infelizmente, a gente tem que pensar na saúde dos atletas. A gente sabe que o RI vai crescer, a gente vai dar todo o apoio, a federação já tem aí, a gente estava discutindo sexta-feira, não foi, né, Alencar? De coisas novas, de mesas, coisas que você vai trabalhar, isso é legal, a federação vai dar apoio, e o pessoal que está aí no interior, que está nos outros clubes aí da capital, que não tem nenhuma dessas regras, o Alencar está à disposição, a federação está à disposição, a gente sabe que o material às vezes é um pouco caro, é um pouco diferenciado, mas o que a federação puder ajudar os clubes, ela estará aberta, sempre vai estar aberta, que a federação é dos clubes, não é o Fará, não é o Vinícius, não é o Cléo, não é qualquer diretor que manda na federação. Quem manda na federação é uma decisão dos clubes. Claro que às vezes tem um direcionamento, mas a decisão sempre é colocada para os clubes. O Fará, o Vinícius aí pode até falar melhor disso aí. Permita, Cléo, antes de qualquer coisa, a gente consulta todo mundo. A gente não faz nada sem consultar. É muito importante, gente, vocês entenderem que nossa preocupação é mostrar o esporte para a maioria das pessoas. Este ano nós não pudemos fazer nenhum evento, infelizmente. Isso nos dá muita possibilidade de crescer no esporte. O Vinícius fez já um trabalho em São Bernardo do Campo, se eu não me engano, né, Vinícius? Que foi um sucesso absoluto. Ele queria repetir, não vão poder. O Tom faz um trabalho no interior muito forte. Então, eu vou pedir agora, ô Tom, dá uma palavrinha aí, que senão você vai dormir daqui a pouco. Fala aí. Libera ele, Cléo. Isso. Boa noite a todos. Notícia boa da semana aí, que já tem um clube que voltou a treinar aí, que é o Maria Zélia, um dos clubes mais tradicionais aí do futebol de São Paulo. E vamos ver agora, depende das autoridades aí, os clubes vão liberando aos poucos, ver se o pessoal tá louco para jogar. O pessoal só tá comprando time, só fica fazendo rolo e jogar futebol de mesa, que é bom, ninguém joga. E fazendo rifa, né? Rifa e rolo. Meu Deus do céu. Rifa é o que mais tem. Antes de você apresentar o Dog Talks, o Vinícius tinha pedido a palavra. Deixa eu só te interromper. Eu sei que você tem algumas coisas. Vinícius, por favor. Não, rapidamente. Eu acho que tem algumas coisas, o Fará falou aí dessa importância, né, da decisão ser tomada em conjunto com os clubes. Vale lembrar, né, Fará, que a partir desse ano foi criada uma comissão também de alguns botonistas que a gente chama de, não sei se botonistas notáveis, vamos dizer assim, grandes campeões, onde muitas das decisões elas estão sendo tomadas ouvindo esses caras, porque é uma coisa que a gente conversa muito, né? Eu já falava disso para o Fará há muito tempo, que além de você ouvir os clubes, querendo ou não, esses caras que têm vivência de serem campeões, eles precisam ser ouvidos. E aí a gente fala de caras que estão em determinados ramos aí de atividades, né? A gente tem professor de educação física, a gente tem o cara que é enfermeiro, que trabalha em hospital, então isso ajuda a gente também a, quando tomar decisões embasadas, porque eu acho o seguinte, Cléo, além da questão que você falou da saúde, que eu acho que ela tem que estar no topo, eu acho que é essa a maior preocupação de todos nesse momento, a gente também tem que pensar, como entidade, numa questão técnica. Não adianta a gente pensar em voltar, sendo que alguns clubes vão ter condição de treinar, vão ter condição de abrir suas salas e tudo mais, e outras regiões talvez isso não seja possível. Então, pensando como entidade, né, a gente sempre vai para o lado do futebol, a gente está vendo muito disso. Clubes de futebol que voltaram a treinar antes, que de repente estão um passo à frente dos outros que não estão conseguindo treinar. Isso vale, de certa forma, para a nossa modalidade também, pensando numa questão técnica, né? Então, acho que, por mais que hoje a gente esteja parado, tivemos iniciativas que, por mais que as pessoas achem que a gente não ouve os botonistas ou os clubes, tem atitudes sendo tomadas que a gente ouve sim, e o Fará pode falar um pouco mais sobre esse assunto. A gente joga um pouco dessa responsabilidade para os botonistas também nos ajudarem, que acho que isso é o mais importante, né? Não adianta, como você mesmo disse, a gente tomar as decisões, o Cléo, o Tom, o Fará, né? Eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas e isso está sendo feito. E só mais um adendo, que eu acho que você falou do site, puxando um pouco para a sardinha para o lado comunicador aí, eu acho que é extremamente importante a gente ter um site institucional, preservando a memória do esporte para que alguém que queira fazer uma matéria... Porque, assim, o lugar onde o cara que vai procurar uma matéria vai ser um site sobre o assunto. E nada melhor do que a gente ter um site oficial, chancelado pela federação e com essas informações. Então, acho que é mais uma porta que se abre aí para a gente
divulgar o nosso esporte. Não, legal isso que você falou, e mais um adendo. Pessoal que está assistindo, que não é filiado, não é federado, tem como no site fazer lá o procedimento. E tem mais uma coisa que a gente fez nesse site novo que não tinha. Você que tem uma garagem, que tem um grupo que joga, manda pra gente, a gente vai divulgar também. A gente quer que vocês venham conhecer a federação, mas nós teremos o prazer de ir até vocês e até mesmo divulgar a sua garagem. É um fato novo, se você descer lá no site, tem lá a galera que é amadora. Até estava conversando esse dia com um cara que é da turma do amendoim do Palmeiras, o Rogério, que é um amigo que eu tenho de banco há muitos anos, e ele falou para mim, ele falou assim, poxa, qual é a diferença do profissional amador? Eu falei, cara, não existe profissional amador, todo mundo é jogador de botão. Amador é quando o cara não é federado. O pessoal de garagem, o pessoal que joga aí nesses botões clássicos e outros, que a gente acompanha, inclusive, eles chamam a gente de profissional só porque a gente é federado. Não, você é botonista, seja no interior, na capital, no litoral, seja da federação ou não, é botonista, todo mundo é igual, isso é essencial. Fala aí, Vinícius. Eu acho que o mais importante, Fará, eu passo a bola para você, que já falei muito, é em relação à questão da comunicação mesmo. A gente tem uma das coisas que o Fará falou aí nas lives que ele tem participado é que esse momento de pandemia serviu para muita gente falar sobre futebol de mesa, discutir futebol de mesa. Eu acho isso muito salutar. Eu acho que está fazendo muito bem ao futebol de mesa isso. Mas a gente tem que deixar claro que o nosso site é um site institucional e que as notícias vão continuar estando lá no Mundo Botonista, que está fazendo um trabalho espetacular, outros caras que fazem um trabalho espetacular, e a gente tem um caráter institucional de mostrar as coisas que estão acontecendo aqui em São Paulo e principalmente preservar essa memória de coisas anteriores e tudo mais. Então, deixar claro que é um site institucional. Acho que é isso, né, Fará? Qual o dia da sua coluna lá, Vinícius, no Mundo Botonista? Qual o dia da sua coluna? O dia da sua coluna lá. Não, eu não tenho coluna. Eu faço pelos 4 cantos do mundo que eu trago as notícias de São Paulo, né? E agora eu tô participando do Botossauros aí, que a primeira entrevista foi com um cara que tá aqui na live que já tem uns 50 anos de botão já. Legal, isso. Inclusive tem alguns lá, dias especiais do Mundo Botonista. Um abraço lá pro Jefferson, pro Alex lá no Londrina. Trabalho excelente, fizeram uma vaquinha, o pessoal colaborou. Federação Paulista tá aberta sempre para ajudar vocês. Eu sei que o Fará quer falar, tá chamando o dedinho. E assim, trabalho legal. A gente depois vai divulgar os dias de cada um. Eu sei que o Chico Júnior tem um dia lá, conta causos assim, sensacionais aí das antigas, né? Cuidado, Chico, os nomes, não pode revelar as histórias, hein? Não dá nome aos bois. Tem outros dias lá que são sensacionais, o Bad. Fará, toda a palavra é sua, Fará. Pera aí, Fará, não fica nervoso, calma. Deixa meu microfone aberto, que é o que eu preciso falar, não posso ficar quieto. É importante, nós temos o canal do Botonista ligado diretamente no nosso site. O Jefferson, já conversei com ele, tem aí o canal, é só clicar, vai no canal dele direto. Então, nós estamos ligados e ligados no mundo inteiro, onde nós pudermos estar. Libera o Tom aí, que eu preciso ouvir a voz do Tom, junto comigo, por favor. Junto com você, o Tom? Por favor. Fala, presidente. Tom, cuidado, hein? Pode falar. Tom, libera todo mundo. Vamos falar do 12 Toques. Vamos falar do 12 Toques, o que está acontecendo, como é que vai ser, o que vai ser esse ano, o que acontece. Então, por favor, Tom, nós estamos em conversação, queria que você confirmasse, para ver como faremos quando pudermos voltar. Porque todo mundo preocupa. A nossa maioria é 12 toques, eu não posso deixar relegado. Estamos estudando, estamos conversando, vendo as possibilidades, porque aqui ninguém adivinha nada. Tudo dentro da legalidade, ninguém é pitoniza. Então, Tom, fala aí, Tom, por favor, preciso ouvir sua voz. Estou falando que está dormindo, Tom. Não, estou nada, eu estava falando agora. Então, pessoal, é o seguinte, falei com alguns clubes aí, o pessoal continua tudo fechado, tirando Maria Zélia, que foi o primeiro a abrir, o pessoal já está treinando, certo? E a expectativa é o governo de São Paulo aí liberar, e acho que comecinho de agosto, acho que o pessoal deve começar a voltar a treinar, e aí a gente começa a ver o que vai conseguir fazer, né? Depende do governo do estado. Tudo depende. Nós não podemos fazer nada, então quero deixar muito claro, nós não vamos fazer nada sem estar autorizado pelas leis que existem. Cara, eu respeito presidente, governador, prefeito, não tem jeito, eu não mando nada.
Eu sou uma areinha nesse mundão de praia. Então, nós temos que tomar muito cuidado, muita precaução. Eu tive que cancelar o último Open, embora os clubes tivessem concordado em fazer, eu não me senti confortável. Eu quero deixar uma coisa muito clara. Se acontecer alguma coisa, quem vai preso é o cara que eu respondo pela entidade. Queira ou não, a responsabilidade é minha. Eu fico muito preocupado com isso. E a gente tem essa... Eu consulto muito, falo muito com o Vinícius, embora não saibam que o Vinícius não é uma eminência parda. O Vinícius é um cara participativo. Ele vira e mexe, me chama, fala. Ele também reconhece os erros que tem. Ele já me cansou de me falar desculpa, não está podendo participar, mas eu estou num momento da minha vida de crescimento, como está o Marcos, que são novos, vocês, o próprio Cléo, o próprio Tom, vocês estão num momento de crescer na vida de vocês. E o Alencar também, que é mais novo do que eu. Eu já tenho uma vida já mais de antigo. Eu jogo botão desde 1980. Não, que isso? Profissionalmente, com botão oficial de 80, mas jogava desde 1964, como criança. Mas vocês nem sabiam o que era 64, não tinha brinquedo. Enfim, isso não é para o momento. O importante é o seguinte: o 12 toques está sendo feito com cuidado, da mesma maneira que o dadinho, da mesma maneira que as regras internacionais. Quero deixar claro, meus diretores falam comigo, da mesma forma que eu não posso cometer esse deslize. O Nilo cuida da um toque, eu quero deixar isso também esclarecido, e o Hélio de Bilac cuida da 3 toques. Todas as regras têm o seu comandante. Todas as regras têm o diretor que vem falar comigo, fala, nós estamos fazendo tal coisa. Porque aqui o sistema é presidencialista, mas a palavra é aberta a todos os meus diretores. Os diretores têm todos. Nós vamos fazer depois uma live também com o pessoal dá um toque, dá 3 toques. Exatamente. Tem uma possibilidade, mas nós vamos conseguir fazer com eles em breve, tá? E quero esclarecer que não cabe mais que 6. Então, provavelmente, você vai tirar o Fará e vai tirar o Vinícius e vai convocar todos os diretores de regras e vocês vão conversar à vontade de regras. Que aí é a hora de falar de regra. Hoje nós estamos falando do nosso site, que é a coisa mais importante que nós temos hoje. O Dadinho vai ter o espaço no site, o Marcos está sabendo, as matérias serão postadas por ele, o Alencar tem o espaço dele que ele vai colocar, tanto que ambos já colocaram matérias no site. Tanto o Marcos como o Alencar já tem matérias nas suas modalidades. As matérias principais foram feitas por eles. O Tom ainda não me mandou matéria porque ele não tem tempo. Ele fica bebendo cerveja o dia inteiro. E cerveja sem álcool. Peraí, ele mandou o ranking de junho, já está no ar. Lá, ele viu o ranking. Não, eu de julho essa semana. Essa semana saiu de julho, até o final de semana. Tá jogando, como é que vai ter ranking? Ô, Tom, não tá jogando, só se tu fez atualização. Não, tá congelado, não, tem que mudar tirar tu trocou os caras de time? Do adulto pro macho, então tá bom. Porque acertamos as modalidades aí. A gente, como mídia social, as pessoas acham que não, mas a gente é que fica acompanhando aqui o que ocorre no Instagram, no Facebook, no Twitter, os comentários que ocorrem, as prosas que tem lá. Aí o cara vira e reclama: ô, Tom, eu estou no 7 de setembro, mas eu jogava no 15 de Jaú. Troca aí, eu não joguei por equipe. Espero que o de julho esteja tudo certo. O de julho, vamos ver. Tem certeza? No grupo lá, ninguém se manifestou. Eu troquei todo mundo que falou. Olha, Tom, se não tiver nenhum erro, agora vai. Tem outra pandemia, hein? Agora vai. Final de semana tá no site. Um minutinho, Cléo. Põe o Alencar um minutinho no ar. Deixa todo mundo livre. Eu quero explicar uma coisa. O Alencar está preparando todo o material para as modalidades, né, Alencar? Já está tomando pulso e arrumando o material. Tem que renovar o material é muito antigo. Tem que renovar. Todo equipamento é necessário renovação. Tem que ter equipamento novo, né? Então, na modalidade Sector Ball, a gente tem de construir novas mesas, tem de construir novas mesas para o Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado ano que vem aqui, mais as novas bolas. Então, temos que ter um material de primeiro mundo, né? Isso, no Chapas, nós vamos construir nossas primeiras mesas. Ainda não temos mesas
da federação, elas eram cedidas pelo Dalmácia. O subútil, nós vamos refazer as mesas que nós temos. Nós temos 3 mesas em condição, ou melhor dizendo, mesas que ainda estão em um certo nível com relação ao pano, porque elas são feitas com um pano colado numa estrutura, e nós vamos fabricar essas mesas usando o material que a federação já possui. Isso é importante, porque vai baixar o custo de uma forma muito, muito elevada. Nós vamos precisar... Uma mesa de sector ball pode ser feita com 100 a 150 reais no máximo. Eu acho que até menos. E isso comprando a madeira. Sem necessidade de comprar madeira, o custo vai ser menor ainda. As de chapas e subútil também. Então, eu estou otimista com isso, porque a federação recentemente comprou novas mesas de 12 toques. O sector usa mesas também das mesmas dimensões de 12 toques. Então, isso vai ser as mesas antigas, a gente pode usar para essas modalidades, para as 3 modalidades. Perfeito. E o Marquinhos também está comprando material, porque ano que vem, gente, vocês não sabem, nós vamos ter brasileiro de dadinho, né, Marquinhos? O brasileiro de 12 e o brasileiro de sector, e o brasileiro de chapas e de subútil. Tudo vai ser realizado aqui. Vai ser sensacional o ano que vem para São Paulo. São Paulo vai ser o centro nacional das modalidades diferentes, modalidades. Do futebol de mesa, né? Em relação aos materiais, né? Desde quando eu entrei em 2018 de forma mais assertiva, né, a gente renovou o material, baliza, nós compramos. A mesa, felizmente, é a mesma mesa, mesma medida, mesmo tudo, então esse tipo de material a gente não precisa adquirir, isso é um facilitador, obviamente, para entrar dentro dos clubes. Né, mas, por exemplo, dadinho, adquirimos dadinho, agora, nessa semana, vai chegar a nova leva de dadinho com a melhor pigmentação, né, vai ficar bem melhor em termos de visuais, visível na mesa, né, com as medidas melhores. Fizemos, né, colocamos por sublimação o dadinho na última leva, até tem que fazer um orçamento, também tem questões de custos, né, para botar o novo logotipo da federação nos dadinhos novos. Então, assim, a gente vai sempre aperfeiçoando, né, tentar melhorar sempre, fazer com que os atletas tenham as melhores ferramentas. Porque quando eu cheguei aqui, o cara sabe, né, as balizas deploráveis que a gente tinha de dadinho nem eram na medida correta. Hoje é tudo perfeito. Hoje está muito bom. Ô, Tom, conta aí também que tem 50 mesas de 12 nova, 50 zerinho, estão guardados, já chegaram 30. Nós teremos para o ano, para o segundo semestre, se Deus quiser e permitir que a gente jogue com bolinhas novas, mesa nova, travinha nova. Fala aí, Tom. Tudo novo. O pessoal já sabe, já. As mesas, ia estrear as mesas no Brasileirão aí, mas infelizmente teve que adiar. Vamos estrear em São Paulo mesmo. Infelizmente teve que adiar e agora vamos tentar fazer algum Open esse ano para a gente estrear essas mesas. Se puder. Se deixar. Vamos ver. Aproveitando que falou de brasileiro, acabei nem comentando, né? Do brasileiro de dadinho que seria esse ano, na verdade, mas infelizmente por conta de todo esse contexto a gente teve que repassar para o ano que vem, com as datas aí já definidas, né, para terceiro final de semana de outubro, se eu não me engano, 17 e 18 de outubro. Então, já estão todos convidados, né? Vai ser extremamente importante a participação dos atletas de São Paulo de forma específica. Eu quero, no mínimo, aí botar 40 atletas. Geralmente, os nossos torneios de individual, né, giram em torno de 120 a 150 atletas. O último brasileiro em Juiz de Fora, né, foi com quase 150, foi 148 atletas. Ou seja, São Paulo tem toda uma infraestrutura hoteleira, né, uma de transporte, fácil de chegar por carro do Rio, do Mato Grosso do Sul, do Paraná e Santa Catarina, ou seja, tem tudo para ser o maior evento da modalidade dadinho de todos os tempos, e com certeza o papel dos atletas de São Paulo vai ser extremamente importante para isso, e eu conto com vocês para que ano que vem, em outubro,
seja esse sucesso, seja de organização, seja da quantidade de atletas, né? Fará tem buscado desde então, né, um local da melhor forma possível para ser a sede desse torneio, que vai ser muito importante. Tivemos em 2015, né, era uma outra administração, talvez não tenha, naquele momento, alavancado o número de atletas aqui em São Paulo, mas eu tenho certeza que esse evento ainda vai fazer com que em 2022, né, porque 2021 que vai ser nosso evento, em 2022 a gente tenha ainda mais atletas aqui em São Paulo jogando a modalidade da DIN. 2015, inclusive. E para quem quiser. O Vinícius que cedeu o espaço para a federação em 2015. Menino sempre abraça o futebol de mesa. Lá do menino, né? Isso aí, fiquei sabendo. Foi bacana lá, uma semana. O Duda ficou na mesa, me lembro muito bem. O nosso brasileiro foi bacana. Tem o de 12 toques. Tom, o Gaudiano está desesperado que tu não fala, que tu tá dormindo. Fala, mas tem todo mundo abraço para ele e fala do nosso brasileiro. Início de junho. E fala do nosso brasileiro. Fala um pouquinho aí o que pode ocorrer, que foi adiado. Fala um pouquinho, Tom. Tá dizendo que você tá correndo atrás da chupeta da neta. Vamos, Tom. Tom, põe luz no seu brasileiro rosto. já tá marcado. Acende isqueiro no seu rosto, ninguém te vê. Viu? Brasileiro já está marcado para junho de 2021 no São Paulo Futebol Clube. Tudo certo já. Esperamos poder cumprir o calendário de 2021, porque esse ano foi difícil. Tá sendo difícil. O São Paulo já confirmou, Tom? Já. O Vini Não tá aí. recebi ainda nada. O Vinícius está aí, ele já Eu? Eu sou do menino. O Vinícius é do menino. Aqui eu sou do menino. Eu já fiz o pedido para o São Paulo, mas ainda não obtive a resposta. Tá tudo vale bem. lembrar que até como informação que no final desse ano tem eleição no São Paulo, né? Então, acho que isso também é uma coisa que ainda depende disso para ter a confirmação, né? Olha, se for o presidente que eu estou pensando, se ele é nosso amigo, ele pode nos ajudar muito. A esperança é ser no São Paulo de novo, porque nós queremos aumentar o número de mesas do São Paulo, se Deus quiser. Isso é uma luta minha e eu queria fazer com mais 32 em cada no adulto e 32 no Master. Vamos ver se nós conseguimos isso. Essa é a intenção. O espaço é muito bom, né? E aí falando em relação mais uma vez à divulgação, fazer um torneio desse tamanho em clubes de camisa no futebol ajuda muito na questão da divulgação, né? Eu me lembro que logo no torneio início eu até cheguei a conversar com o Fará a respeito de fazer uma divulgação entrando numa linha de que era a participação do trio de ferro aí no campeonato de futebol de mesa, né? E muitas emissoras chegaram a falar comigo. É claro que aí depende muito de plantão de final de semana, se você tem disponibilidade para mandar uma equipe ou não, tal. Mas é algo que a gente precisa saber explorar também para divulgar o nosso esporte, né? É verdade. O São Paulo nos cedeu um espaço maravilhoso. O torneio início foi fantástico. Eu adorei o espaço do São Paulo, facilidade para a gente se locomover, um bar bem na porta do ginásio, os banheiros fáceis. O pessoal ficou no bar com camisa dos clubes rivais lá, nem teve problema. Pô. Não, é verdade. Depois que me falaram isso, vamos tomar esse cuidado para não acontecer isso de novo, porque depois que me falaram, e a gente sabe que não pode, porque nenhum clube permite. Mas alguns esqueceram e nem apanharam. Então você vê que bom que isso já é uma evolução. Não, e fora do espaço lá, Fará, 48 metros no espaço, fantástico, ninguém ficou batendo um no outro. O espaço ainda cabia tranquilamente lá mais umas 10 mesas. Tranquilamente. Um espaço sensacional, banheiros próximos. A estrutura que o São Paulo nos ofereceu, a estrutura que a gente teve no Corinthians, a gente tem no Meninos, a gente teve no Palmeiras, quando a gente fez o torneio início em 2019. Foi excelente. O Trio de Ferro, o Palmeiras, que logo na ducha lá pode organizar um outro lá que vai ser bem-vindo. O São Paulo também. O Tadeu, por favor, corra atrás. Gaudiano, acorda o Tadeu aí, pede para ele fazer um outro lá no ginásio. Agora lá. é o Rodrigo Moro. O Rodrigo Moro, ele está assistindo aqui que eu estou vendo. Ele vai correr nos atrás. comentários aqui me enchendo o saco.
Eles estão vendo que você está dormindo, Tom. Vamos acordar. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem que falar. A gente está na pandemia, mas você só está fazendo o ranking. Então, assim. Deve estar falando do clube do interior. Tudo. Gente, o Tom tem um problema. Não conte um segredo para o Tom. Não pode. É um problema não esse segredo. Se você quiser que alguém saiba, você tem que contar para ele. É verdade. Se você quiser que alguém saiba. Ele é bom nisso. Né? Esse do São Paulo, principalmente, ninguém sabia. Eu não sabia, procura. Mas eu quero agradecer de vocês, agora em público e para todo mundo. A colaboração que eu tenho tido de vocês é muito grande. A equipe de atletas, que muito bem lembrado pelo Vinícius, que nos ajuda na confecção de tabela. Infelizmente, esse ano deu tudo errado, porque nós não tivemos oportunidade, mas o pouco que falamos bastante. O Marcos também deve criar na modalidade dele, o Alencar também deve criar nas modalidades dele. A importância do botonista para nós é muito grande. Embora, eu quero lembrar, é uma federação de CNPJs. Nós não fazemos gestão de atleta. Você faz gestão de clubes. Quem dá a palavra são os clubes, que têm a representatividade dada pelo diretor do clube a quem ele representa. Não é uma coisa tão banal hoje. Hoje, para mexer em regra, para mexer em tudo, você depende dos clubes, das federações, e você tem que estar sempre em contato. Nós tivemos lives de federação, aí o Tom até participou de uma como por São Paulo. É importantíssimo que a gente esteja integrado, porque o Brasil hoje depende dos estados, e os estados das cidades. É assim que você tem que imaginar o esporte. Nós somos clube, só terminar o pensamento já te passo. Clube, federação, confederação. Esta é a ordem no Brasil, em qualquer esporte coletivo. É assim que funciona. Então, quando você rege CNPJ. Fala, Cléo, à vontade. Vou lembrar aí o pessoal do interior, Botucatu, Socorro, Bragança, que também tem sedes maravilhosas. A gente não esqueceu de vocês, não. Pelo contrário, a gente está acompanhando. O Fará é o nosso vice-presidente do Doze Toques a nível nacional. A gente já organizou brasileiros aí. A gente sabe o que está acontecendo. Até eu vi esses dias num comentário do Pátio que teve uma regressão, que ele comentou que a cidade teve uma regressão da pandemia aí, do coronavírus. Pessoal, a ideia é a gente voltar com calma. Não adianta ficar desesperado. O Tom, ele faz o ranking porque cobram ele. E com igualdade de condição, né, Cléo? Sim, a condição. Pô, a estrutura que a gente teve, brasileiros aí, que eu vou lembrar. Socorro, em 2001, que eu não falei a memória, 2000, não me lembro o ano. Não, Cléo, me desculpa, peraí. O Vinícius falou. Todas as cidades voltarem em igualdade de condição. Não, sim, todas as cidades. Dizer. Eu dizendo isso, Socorro voltar a ter qualidade lá, voltar a sair dessa faixa vermelha. Todas as cidades. Americana, que também deve estar assistindo a gente aí. O pessoal em Laranjais Paulista, que deve estar assistindo aí, que fica no meio aí, entre Bauru e Botucatu. O pessoal que tem gente que joga. Todas as cidades têm que estar igual. Não adianta a gente pegar uma cidade, capital está bem, as salas serem liberadas. Não pode. A gente tem que pensar num todo. O Fará está aí, ele é o vice-presidente da Federação Brasileira de Doze Toques, sabe o que está acontecendo em outros estados. A pandemia está invadindo mais o interior. O Vinícius é jornalista, acompanha isso até diariamente no esporte, que está afetando não só o futebol de mesa, todos os esportes. Então, assim, a gente está olhando, eu vi que o pessoal tem estrutura em Bragança, tem estrutura em Socorro, mas, pessoal, calma, a gente vai voltar com o tempo e a gente está só acompanhando, esperando tudo ocorrer. E eu vou dar uma má notícia, Cléo, me permita, viu, Tom? Você que está sempre antenado, provavelmente a Copa do Brasil não vai acontecer em setembro, porque dificilmente Londrina poderá sediar. Isso eu estou falando porque agora, a partir do dia 15, vai ser definido. Muito dificilmente teremos a Copa do Brasil este ano de 12 toques. Estou me referindo ao 12 toques. O Dadinho já mandou tudo para o ano que vem.
As regras internacionais já mandou tudo para o ano que vem. Apenas a 12 toques ainda, por um acordo firmado, não cancelou os 2 campeonatos. Embora eu, pessoalmente, queria ter cancelado. Mas pediram para não cancelar. Então, a gente está aguardando o tempo que eles solicitaram. Mas eu já adianto, dificilmente teremos Copa do Brasil. E se tiver, não tem público. Porque ninguém vai viajar nesse momento, todo mundo está com medo de sair de casa. Isso é uma realidade. Essa é uma das coisas que eu acho que a gente tem que colocar também, Fará. É óbvio que todo mundo está com saudade de jogar e tudo mais, todo mundo quer jogar e tudo mais. Mas a gente tem que... Eu acho que passa muito pela decisão que a gente teve de cancelar o torneio que seria em Bragança naquela incerteza logo no começo da pandemia, né? Não adianta você fazer uma competição que normalmente tem 100, 200 inscritos, fazer para 30, porque vai ter muita gente que não vai querer sair de casa, vai ter muita gente que não vai ter dinheiro para viajar, vai ter uma série de coisas que a gente precisa pensar. Então, a gente tem que pensar no esporte, porque assim, todo mundo quer fazer campeonato, mas quer fazer com ginásio lotado, como a gente sempre fez, e acima de tudo, além das questões de localidade que a gente discutiu, a gente tem que entender, é claro que já tem protocolos aí da CBFM e tudo mais, mas a gente tem que entender as particularidades de cada sala. Vai ter uma sala que é mais arejada, vai ter uma sala que é mais fechada. Então, assim, a gente como entidade, a gente tem que pensar em todas essas questões. Não adianta chegar lá e falar, ó, vamos jogar sábado que vem. Tem que pensar em tudo isso, pensando em questões técnicas e pensando, acima de tudo, na saúde de todos. Bom, o presidente da Federação Paranaense acabou de escrever aí que Londrina está fechando o comércio novamente, ou seja, está inviabilizando a possibilidade de um evento em setembro. Ele está fechando em julho. Nós não podemos correr risco, não dá tempo de comprar passagem, não dá tempo de marcar hotel, não dá tempo de nada. Você vê, o Marquinhos tinha em outubro o Campeonato Brasileiro de dadinho aqui. Já tomaram cuidado de cancelar. Não dá. Mesmo o São Paulo abrindo, você não vai ter gente do Brasil todo. E Vinícius foi muito feliz. Não podemos ter um campeonato esvaziado. É prejuízo. Total prejuízo. É isso que eu ia falar, os custos. E não é só isso, é prejuízo para a saúde das... Prejuízo não, principalmente a questão, né? Mas também é prejuízo econômico. É porque, assim, eu falo da questão econômica porque venho organizando campeonatos aqui em São Paulo e muitos me questionam, porque a taxa é não sei quanto, porque o troféu é assim, porque isso, porque aquilo, né? Principalmente no Rio, São Paulo, as pessoas não têm a mínima noção dos custos de transporte de uma mesa, de premiação, e o quanto é elevado os valores, e aí você tem um campeonato esvaziado, você leva prejuízo para a federação também, né? Bota em risco todo mundo, e ainda tem um prejuízo econômico por trás. Exatamente, muito bem lembrado. O Alencar falou disso comigo esses dias. Nós não podemos fazer nada que a gente não tenha condição de fazer. Olha, quero deixar claro, o dadinho e as regras internacionais, e um toque, 3 toques, o 3 toques nem tanto, porque ele não é tão participativo. Mas a 12 toques, por um tempo, manteve esse pessoal jogando. Hoje eles estão ficando independentes. É importante que cada regra tenha a sua independência. Nós não podemos sustentar as coisas, porque tudo é muito caro, infelizmente. Né, Tom? Acorda, Tom? Tô vendo. Tô vendo aqui no Facebook. Tô vendo no Facebook aqui. Estão te amolando, né? Transmissão. Ele tá vendo o perfil dele. Ele tá vendo, ele tava vendo como é que ele ia para Caruaru jogar o Brasileiro de Equipes, mas ele já tá vendo que não vai lá. Entendeu? Inclusive, o Ederson, semana passada, ele foi feito um pedido para ele não vir com aquela blusa do Corinthians que ele usa, que parece uma toalha. Aquela de gay? Não. Entendeu? Para ver se ele não dormia. O pessoal falou, não vai com aquela blusa. O pessoal do Corinthians deve estar dando graças a Deus que ele não tá com aquela blusa, que até aquela blusa foi confeccionada pelo nosso amigo aqui, o Basílio. Um abraço para ele. Abraço para o pessoal lá que está pedindo aqui, pessoal do Paraná. Ainda bem. Ô, Tom, como é que vai ficar nesse caso se não tiver o brasileiro? Tem uma decisão? Como é que vai ficar? Eu sei que o Fará, você fala com o Fará todo dia sobre ranking que te amolam, sobre outras coisas. Como é que vai ficar o brasileiro de equipes? O pessoal quer saber.
Não, equipes, Tom. Como é que vai ficar? O brasileiro de equipes estava programado, se não me engano, para outubro ou novembro. Lá em Caruaru. Ainda está programado. Ainda está programado. Como vai ficar? Exatamente. Então, a gente falou com o Éder semana passada na live da CBFM, ele falou que o bicho está pegando lá em Caruaru agora também, e está tudo fechado, sem previsão de ter torneio. Sim. Acho que nacional esse ano. É uma pena, gente, mas vamos tentar fazer os regionais. Vamos tentar. Essa é a ideia. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer com segurança. Se Deus quiser. Sem querer voltar ao assunto, mas assim, isso só vai ter solução solução definitiva, no momento que você tiver uma vacina e todos estiverem vacinados. Acabou. Não tem outra. A gente vai ter sempre. E outra, disse aí, pelo que os cientistas dizem, que pode haver uma segunda onda, que pode haver uma reinfecção, então nós não temos ainda meios para definir isso. Ainda é chute, Alencar, ainda é chute. Sim, claro, mas são. Então, mas justamente por essa incerteza. Justamente por essa incerteza que a gente tem que ter cautela, né? Porque não dá para a gente prever daqui 1, 2, 3 meses. Olhando para cautela. Exato. Nós estamos todos com cautela. Até os regionais, até os estaduais, a gente tem que ter cautela. Eu estava falando lá atrás, né? Em dezembro, quem sabe? Pode ser que também não dê para fazer nada. Não temos pressa, porque o problema é a saúde, né? O maior problema mesmo é envolver a saúde dos motoristas. E vamos deixar claro. Cabe agora. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Muito, muito legal a atitude do Maria Zélia de voltar a treinar e com prudência, mas é muito mais fácil você controlar um grupo pequeno para treinar, como eles fizeram lá alternando horário. Então, hoje, eu acho assim, é muito mais fácil os clubes voltarem a treinar, tomando seus cuidados. Competição já é outra coisa, porque você vai colocar mais gente nas salas. Então, assim, vamos degrauzinho por degrauzinho. Não adianta querer passar por cima de tudo. Cabe... Maria Zélia... Peraí, Cléo. Fala, Marcos. Peraí, Cléo. Fala, Marcos. Não, deixa o Cléo falar, que ele tá falando do Maria Zélia, depois eu falo, depois do Cléo. Maria Zélia, ele colocaram mesa alternada, colocaram álcool, quem não jogou ficou lá fora, o próprio Elismar confirmou isso no grupo de representantes. Então, assim, acima de tudo, pessoal, tem que ter algumas cidades aí, aqui no litoral, já tem a fase amarela, alguns clubes já vão voltar, tem data para clube voltar. Se preocupem com a saúde e com o bem-estar. Não adianta querer fazer loucura porque está com saudade de jogar, que quer fazer. Calma, pessoal, não adianta. A Confederação Brasileira não vai tomar nenhuma atitude enquanto não houver uma situação controlada. Então, o que o Maria Zélia fez é essencial. Só falando um pouco, já que a gente está um pouco paralisado em termos de jogos e treinos, mas não quer dizer que a gente tem que ficar paralisado em tudo, né? As lives vieram para fazer essa integração entre tanto federações, os atletas, né? Ou você conversa com um cara que é do Sul, que é do Norte, etc. Outra coisa, né, aqui de forma mais específica em São Paulo, a retomada do site, né, que é importante, com um layout novo, né, que ele é mais interativo, ele é mais bonito, então isso é uma forma mais atrativa. E a gente, de maneira geral, quem pode, né, alimentar as redes sociais de maneira geral. Eu tenho uma página específica, né, Arena do Botão, que eu divulgo a modalidade dadinho aqui em São Paulo, e atrelo, né, junto ao Tom, ao Cléo, à federação e também, de certa forma, agora ao site, né, para a gente alimentar, porque muitas vezes um teu amigo de trabalho não sabe que você joga futebol de botão, né, o teu amigo de infância, há 3 semanas, um amigo meu que, estudou comigo na UFRJ, trabalhou comigo, mandou os botões, cara, olha só os botões que eu tinha, ele jogou no mesmo lugar que eu joguei quando era moleque, a gente não sabia. E ele aí, eu tô pensando em comprar um botão assim, assado, não sei o quê. Então, assim, essas coisas, né, no Facebook, no Instagram, agora o TikTok, apesar de ser uma plataforma diferente, mas pode ser um novo modelo para a gente também ampliar. Aí tem Twitter, ou seja, todo mundo aqui sabe que a gente precisa alavancar o futebol de mesa de alguma maneira. Claro que o ideal era você ter
uma base profissional por trás, né, empresas tentando buscar patrocínio, tal. Não é talvez sempre viável isso, ou ainda não é viável para a gente ter uma mesma estrutura do que um esporte como o futebol, mas cabe a gente tentar de alguma maneira atrair esses olhares, seja por vídeos, seja por filmando os jogos. Eu tenho, né, toda etapa do individual e do equipes, eu levo meu celular, eu comprei tripé. Então, assim, são essas coisas que... Agora você vai postar no canal da federação. Volta do YouTube da federação. Quando ele não coloca... Tenho dois atletas da minha equipe... Desculpa, tem 2 atletas da minha equipe do Cisplatina que me encontraram pela minha página, que é o Vinícius e o Paolo. Verdade. E tem outros também. Então, assim, é importante. Cara, eu comecei com 10 curtindo a minha página. Hoje eu tenho 1.300, 1.400 na minha página. Entendeu? Então, é importante. E eu quero, o Marcos, por favor. O Vinícius... Eu quero semana de vídeos para a gente pôr no canal da federação também. Fala, Vini. Só em cima disso que o Marcos falou e o Cléo no começo da nossa live falou, né? A gente já está indo para os finalmente, até para fazer o registro direitinho, a questão do Dili, né? A mobilização que foi feita em relação à causa do Dili e tudo mais, seria injusto a gente falar de um ou outro nome, tem muita gente envolvida. Eu entrei no grupo, eles me pediram para ajudar, de repente, a fazer a comunicação e prestação de contas. Então, assim, foi até falado lá numa das conversas que, a gente criou uma empresa, né, por uma causa. Então, acho que entra um pouco nisso que o Marcos falou. Foi por uma causa nobre, que foi permitida talvez com esse momento da pandemia, mas que essa mobilização que foi feita por algo tão legal, com um cara que é uma inspiração para todo mundo, sirva também para se mobilizar em relação ao nosso esporte, porque se a gente se unir em relação a isso, como foi feito de uma forma tão legal em relação ao Dili, o nosso esporte cresce, né? Então, eu acho que, assim, são duas coisas diferentes, tem a parte social aí, tudo que foi feito, que é extremamente louvável, mas que, acima de tudo, mostrou a mobilização de um cara que um é pedreiro, o outro é arquiteto, o outro o engenheiro, o outro que mexe com dinheiro, e, de repente, todo mundo se mobilizou e por uma causa tão legal, e é todo mundo motorista. Então, eu acho que isso também pode vir para a mobilização em relação à divulgação do nosso esporte. Não vou citar nomes aqui, porque é muita gente envolvida, muita gente. Mas é uma causa extremamente nobre e que também talvez tenha sido permitido com esse momento aí de pandemia, de uma mobilização tão legal. Vinícius, aproveita que está com a palavra, já se despeça e vamos começar as despedidas, porque o povo quer ver a novela, Vinícius. Vamos lá. Bom, muito legal esse bate-papo. Eu acho que, acima de tudo, o legal é ver essa questão de um novo site, como eu disse, um novo espaço para a gente falar da nossa modalidade, deixando claro que é um espaço institucional, que, é claro, vai noticiar, mas a ideia de um site institucional talvez não seja aprofundar tanto, mas sim ter tudo atualizado em relação ao esporte, que eu acho que é o mais importante. Então, deixar os parabéns aí para o Fará, que nesse momento de parada usou esse tempo aí para reativar algo tão importante. E o mais legal é isso, por mais que as pessoas em alguns momentos achem que a gente não se fala, que a gente não conversa e não busca coisas legais para o nosso esporte, a gente está se falando dentro da nossa disponibilidade, porque todo mundo é abnegado, todo mundo faz aquilo que pode. Então, parabéns aí pela iniciativa Fará, e eu sou muito feliz de fazer parte dessa história aí. E vendendo peixe, né, Cléo? Quem não viu ainda a entrevista do nosso presidente lá no Botossauros, tem que ver, porque o cara contou que teve um campeonato no Ibirapuera na década de 60. Ele falou que ele não estava lá, mas acho que ele estava. Eu joguei... Falou que teve mais de 3 mil pessoas nesse campeonato. Eu joguei um campeonato na Marquise do Ibirapuera em 78 que tinha mais de 2 mil pessoas. O final do jogo era uma rural colocada ao lado ali, e quando o tempo acabava, o cara buzinava. Então você ficava de olho no sujeito que entrava na rural para ver que tá acabando.
Mas é um campeonato colossal, fantástico. Então, Alencar, eu acho que é isso que é o mais importante, né? A gente tem muita memória, a gente tem muita coisa para a gente dividir. Temos aí agora mais um espaço que é o site da federação, e acho que a gente tem que deixar muito os parabéns, como o Fará já fez aí, para o Jefferson, que está fazendo um trabalho com o Mundo Botonista, que, assim, eu como jornalista, eu vejo ele tratar o esporte com uma seriedade, com um profissionalismo, que eu acho que isso também coloca o Botão num outro patamar. Então, é isso. Acho que muitas iniciativas legais, e, por favor, gente, calma. Nós vamos voltar a jogar Botão, mas todo mundo seguro e todo mundo podendo jogar do jeito que sempre foi, com um monte de gente no ginásio, todo mundo seguro, todo mundo bonitinho. Boa, Vinícius. Muito bem. Só mandar um abraço. O Dili está acompanhando aí a nossa live. Dili, um abraço para você, para o Léo, para toda a família aí. Alencar, a palavra é sua. Segue o jogo para ficar consideração final. O Vinícius agora perde a novela, esquece. Não, ele vai ser rápido. É coisa rápida, cara. O Vinícius já falou tudo aqui. A gente só tem a agradecer a todo mundo que viu a live. O site já está no ar, o site é excelente. Eu pouco vi ainda, a gente viu agora, né, Fará? Eu, pelo menos, estou conhecendo agora. Muito bom. Eu acho que a gente tem agora a obrigação de abastecer e cada vez mais pensar no futuro como um retorno. Tudo bem, vai ser diferente, mas vai ser um retorno à nossa atividade de diversão, e isso é o que é mais importante. Só um adendo. Falei disso, pouco, hein? Falou pouco. Só um adendo do que o Alencar falou. A divulgação do site, o pessoal que está acompanhando aí, o pessoal que é representante do departamento, vocês também podem mandar para a gente aí, material do departamento de vocês para nós colocarmos no site. Não é só o diretor da modalidade, do Detox, do Dadinho, não. O Vinícius, que é diretor aí do Meninos, lá em Rio Pardo. Eu sei que o Evanir está assistindo a gente. O Evanir está assistindo, ele mandou um abraço aqui. Pode mandar para a gente, o pessoal de Jaboticabal que tem, de outras cidades. O pessoal do Litoral Norte, através do Círio, do Tonil, que também estão acompanhando, também pode mandar. Então, assim, o site não é só para divulgar as modalidades, é para divulgar os departamentos, tudo está acontecendo. Marquinho, você, consideração, palavra final para você, meu amigo. Então, pessoal, obrigado aí pela conversa. Espero que todos um dia provem o Dadinho, para quem ainda nunca testou, né? Não tenha preconceito, vocês vão ver que é bem bacana. Tem alguém falar que é o jogo do tipo, né? É um negócio besta, mas quando começa a ver o jogo, o pessoal começa a se apaixonar. O Fará no outro dia jogou comigo lá, ele falou, isso aqui é legal pra caramba, é difícil, mas é legal. É um brinquedinho, mas deixa eu falar, vai. Despede aí, Marquinhos. Então, a gente está lá na página futemesa.com.br, é o site da federação. Acho que ninguém tinha falado, né? futemesa.com.br é o site. Tá? E qual que é o seu conteúdo? Qual que é o seu sua fanpage? A minha página é Arena do Botão. Arena do Botão. Tá? Não é botão, não, é botão. Botão, isso aí. Só para complementar o Marquinhos, toda a transmissão de Dadinho é compartilhado entre o site da federação, no fanpage da federação, e na fanpage do Marquinhos, lá, o Arena do Botão. Então a gente ocorreu, acho que um torneio, a gente fez duas, o Botão. Um torneio, acho que a gente fez 2 ou 3 transmissões ao mesmo tempo, não foi, Marquinhos? Uma pelo Facebook e outra... 3 plataformas. 3 plataformas ao mesmo tempo, então assim, vai estar interligado. Mais uma mídia para a gente aí acompanhar, além do Mundo Botonista, Arena do Botão, né, Fará? E o nosso www.futemesa.com.br. Tem aí o WhatsApp de todos para mandar. Alencar, consideração final, você já falou, vou deixar o Fará falar. Botão. Deixa eu falar. Botão. Pessoal, agradecer a todos aí por mais essa live. E vamos com calma que vai dar certo, nós vamos jogar esse ano ainda. Só ter calma que eu acho que o pior já passou. Agora vamos ver se essa curva começa a descer e a gente consiga jogar novamente. Tá? Quanto a novos botonistas para se federar,
na página do Facebook. Quem quiser se federar, chama lá que a gente responde. E tem muita gente de garagem aí em São Paulo, no estado, interior. Quem quiser, entra na página da Federação Paulista de Futebol de Mesa, que a gente está respondendo, indicando clubes para vocês treinar e tudo certinho. Beleza? Um abraço a todos aí. E agora passar para o presidente aí das declarações. O Tom é aquilo que eu falo. Nós estamos lançando o site, ele faz propaganda do Facebook. Não adianta. Ele não acorda nunca. O site é futimesa.com.br. No site tem todas as informações, todos os clubes, tudo como se faz para se federar. Abrimos um espaço para as garagens. Por favor, mandem matéria. Serão postadas no site da federação, no local de garagens de botonista amador. É uma honra ter vocês como amadores, vocês são muito mais do que nós federados, vocês são muito bem-vindos. O amante da tampinha, ele é muito bem-vindo. Todo mundo começou jogando com tampinha. Quero agradecer meus diretores, muito obrigado, meus amigos, por tudo que vocês estão me ajudando. Obrigado aos representantes de clube, todos eles sempre são muito bem-vindos. Eu os ouço muito. Eu não sou dono de nada, eu sou um mandatário que de vez em quando tem que tomar uma posição. Faz parte da gestão da federação. Então a gente toma algumas posições porque tem que tomar, mas a gente ouve todo mundo. Muito obrigado do fundo do meu coração. Cléo, tenha a honra de fechar essa linda live. Bom, agradecer a presença de todos, Tom, Alencar, Vinícius, Marquinhos, Fará. Nós vamos fazer uma próxima live aí, vamos colocar o pessoal do Um Toque, do Três Toques, que a gente não esqueceu de vocês, pelo contrário, a gente trabalha dia e noite aí, o site foi feito para poder ter todas as regras, todo mundo. Mais uma vez, site da federação, futimesa.com.br. Você que está nos assistindo aqui de São Paulo, de fora do estado de São Paulo, de fora do Brasil, como o nosso amigo Limão escreveu aqui, está assistindo, pessoal, nós estamos acompanhando. Nós acompanhamos diretamente o que acontece nas mídias sociais, tudo que é falado, tudo que é discutido, a gente traz aqui para a reunião da federação, para os grupos, a gente discute o que está acontecendo. Você que está num clube e tem uma opinião, procura o seu representante, às vezes um colega seu tem a mesma opinião, leva para o seu representante para que ele traga para a diretoria para ser debatida. Como teve esse ano uma ideia de fazer um torneio de integração nas salas de versão aberta, essa é a ideia. Mais uma vez ratificando, a Federação Paulista está em todas as plataformas digitais, Twitter, Instagram, YouTube, onde nós vamos tentar colocar mais vídeos. Agradecer ao Glenn pelo site aí novo que ele fez, eu estava com ele até 7 horas da noite, vendo coisa, vendo sugestão, letra que estava lá, que ele precisava. Eu falei, pô, isso aqui não vai ficar legal. Ele falou, porra, eu falei, não. Mais uma vez agradecer. Fará, tamo junto mais uma vez. E agradecer a todos. Federação Paulista, em nome do presidente José Fará, agradece a todo mundo que assistiu. Uma boa noite a todos. Boa novela para quem for assistir. Peraí que o Alencar quer falar. Antes de fazer o ranking, toma uma cerveja com álcool, não essa sem álcool, tá? Não vão ver novela, não. Vão ver os vídeos, vão entrar no site para conhecer e chamar mais gente para jogar futebol de botão. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, amigos. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau. Então, beleza aí, cara? Tá na live ainda. Leozinho? Eu fechei.